Amigos, meu nome é Ivni Stallon e recentemente a quinta turma do STJ decidiu que a prova com material genético descartado é legal, mesmo sem o consentimento do investigado. O que foi reconhecido pelo STJ aqui é que a produção de prova por meio de exame de DNA sem o consentimento do investigado é permitida se esse material genético já está fora do seu corpo e foi abandonado. Portanto, se o investigado, por exemplo, utilizou um copo, ele utilizou um lenço, ele utilizou qualquer coisa e deixou ali os meios para um exame de DNA, os indícios para o exame de DNA, e ele descartou esse material, é possível que a polícia utilize esse material e faça o exame de DNA, sem precisar perguntar ao investigado se ele concede a autorização para o exame de DNA. Portanto, o que foi reconhecido é que o material genético descartado pode ser utilizado para o exame de DNA e, se for utilizado, a conclusão desse exame de DNA é uma prova lícita, não há nenhuma ilicitude nesse meio de prova. O que não se permite, segundo o STJ, é que o material genético seja obtido à força, mediante constrangimento moral ou físico. Então, não é possível que a polícia faça um constrangimento, force aquele investigado a fornecer algum material genético, a fornecer, por exemplo, sangue para ser realizado o exame. Isso não é possível, segundo o STJ. Não é cabível forçar alguém a fornecer um material genético. Mas, se esse material genético foi disponibilizado e foi descartado, se ele já está fora do corpo do investigado, não tem nenhum constrangimento ao corpo dele, já está fora do corpo e foi descartado por ele, então é possível que a polícia utilize esse material genético para fazer o exame de DNA e juntar a conclusão ao inquérito policial, posteriormente ao processo, valendo, portanto, como prova. Nesse caso, julgado pelo STJ, que até não temos o número do processo, o número dessa decisão, considerando que estava em segredo de justiça, foi reconhecido o seguinte: o material genético fora do corpo não mais pertence ao investigado e é possível fazer um exame de DNA com esse material genético, mesmo que o investigado não concorde ou mesmo não dê uma autorização, ele nem seja consultado para isso. Nesse caso, a defesa pretendia buscar o desentranhamento de uma prova pericial colhida e realizada a partir de um copo e de uma colher de plástico que foram utilizados, o copo e a colher foram utilizados por um homem denunciado por homicídio triplamente qualificado, estupro e extorsão. E por conta desse estupro que o processo não tem um número disponibilizado. Nessa situação, a defesa argumentava que utilizar o copo, utilizar a colher que aquele investigado utilizou em algum momento para realizar um exame de DNA, violaria a sua intimidade, violaria a intimidade desse investigado e ofenderia aquela premissa de não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas o STJ, por meio da sua quinta turma, discordou da defesa. Entendeu que era sim possível utilizar aquele copo, utilizar aquela colher de plástico e fazer o exame de DNA com aquele material, aquela saliva que estava nesses dois objetos. E o interessante é que o STJ fundamentou em algo que já estamos cansados de ouvir, fundamentou na busca da verdade real. E aí eu já falei em outro vídeo que está aqui no canal do YouTube sobre a busca da verdade real, que é algo impossível. O juiz não atinge a verdade como ela realmente é. Ele apenas vai interpretar a interpretação feita pelas testemunhas, o conjunto interpretativo das testemunhas. Mas, de qualquer forma,
essa decisão da STJ, que acredito vai servir como paradigma para muitos juízes de primeiro grau, é muito interessante do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de uma certa preocupação com a prova pericial. A gente sabe que no Brasil quase todos os processos se resolvem em prova testemunhal. É muito raro ver algum caso que se resolve em prova pericial, em documentos, porque no Brasil não temos aquela inteligência, aquela especialidade na formação da prova por meio pericial. É algo relativamente fraco comparado com outros países. Mas aqui o STJ analisa um caso envolvendo essa situação. Vejam que é possível questionar a cadeia de custódia. Ora, o objeto foi obtido por meio ilegal, foi obtida esse material genético foi obtido contra a vontade do investigado. E aí, apesar da decisão do STJ, acredito que ainda há muita margem para a defesa questionar. O STJ, por um lado, disse que se o material já está fora do corpo, se o material genético está fora do corpo do investigado e ele abandonou o objeto, a polícia pode ir lá, revirar o lixo dele, revirar a casa dele, numa busca e apreensão, pegar o objeto e fazer a perícia nesse objeto com fio de cabelo, saliva ou qualquer outra coisa que consiga identificar o DNA, se for o caso. Mas, mesmo assim, temos que começar a questionar esse tipo de decisão, mais uma vez pautada naquela premissa básica de juízes acusadores, a busca da verdade real, que é algo que, como eu já falei, tem um caráter casuístico, porque sempre voltado para favorecer a acusação. Você não vai ver algum juiz invocar a busca da verdade real para tentar reconhecer uma legítima defesa, ou para tentar conseguir um álibi para o acusado. Você não verá isso daí, porque a busca da verdade real quase sempre, ou talvez sempre, é utilizada como forma de tentar incriminar alguém, reconhecer a autoria, reconhecer materialidade. E aqui é um caso de perceber que a busca da verdade real tem como foco nessa decisão permitir que seja feita uma perícia a partir de um material genético que não foi voluntariamente fornecido pelo investigado. O investigado, nesse caso, não foi consultado. Se fosse consultado, provavelmente perguntaria à defesa. A defesa não concordaria com a realização desse exame, mas é a decisão do STJ. Em suma, a quinta turma do STJ admitiu, entendeu que é legal, não é prova ilícita, a prova com material genético descartado, aquele que já está fora do corpo, portanto, não precisa fazer, por exemplo, não precisa de uma injeção, não precisa extrair algum material do corpo do investigado, não precisa extrair sangue, não precisa de nada disso, e que foi descartado, ou seja, não continua com aquele investigado, já foi por ele descartado, abandonado, e a polícia pode utilizar esse material para o exame de DNA. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, coisas recentes como essa decisão do STJ, que é desta semana, foi decidido agora em março de 2018, e várias outras coisas. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei um link na descrição deste vídeo com várias coisas úteis, grupo do WhatsApp em que estamos vários criminalistas, vários estudiosos do direito penal, e eu estou lá para conversar com os meus leitores também, link de curso, vídeos, artigos, livros e várias outras coisas. O link estará na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.